E agora a gente segue para o dimensionamento da engrenagem sem fim e coroa, ou seja, para o redutor que vai nos ajudar a atingir a relação de transmissão que a gente precisa. Conforme eu comentei antes, gente, essa tabela contém absolutamente tudo que vocês precisam. Basta você escolher, conforme eu citei antes, desculpa se eu sou repetitivo, eu já nasci assim. Esses livros são muito legais, então eu acho que você devia escolher. Eu vou selecionar as polias e calcular as correias através desse livro, daí os eixos eu vou usar esse outro livro. Esse seria o cenário ideal. Se você tiver acesso a esses livros, seria maravilhoso. De tal maneira que também tem uma outra opção. Para que você faça o projeto do seu redutor sem fim, você pode e deve utilizar toda a formulação que te foi apresentada nas disciplinas passadas, seja o elemento de máquinas 1, elemento de máquinas 2. Então, com os cálculos das potências e das rotações, vocês conseguem calcular o torque. E se você consegue calcular o torque, você consegue calcular as geometrias fundamentais, as grandezas fundamentais, as grandezas dimensionais principais, como, por exemplo, o diâmetro, D1, D2, não importa como é que você vai chamar, você consegue calcular as dimensões principais do sem fim. Com as dimensões principais do sem fim e sabendo a relação de transmissão, você consegue calcular as grandezas principais fundamentais da coroa. De tal maneira que, de uma forma muito simples, você consegue fazer a geometria desse conjunto. E aí, obviamente, uma vez que você fez o cálculo das engrenagens, do sem fim e da coroa, você parte para a próxima fase, que é a configuração e dimensionamento dos eixos, que eu vou insistir de novo. Você pode perfeitamente pegar aqui nos livros, nesses capítulos, e fazer o cálculo dos eixos de acordo com as especificações que são dadas, as instruções que são dadas por esses autores. Ou, se você quiser, não tem o menor problema, aliás, eu até gostaria para você prestigiar seu professor que tanto penou para preparar aulas, para te ajudar a entender a questão de eixos, basta você pegar meu material no Moodle, se você quiser, e você pode usar a formulação que eu te ensinei. E os outros professores de elementos de máquinas também te ensinaram. Ou seja, você tem 3 eixos para serem calculados. Vocês vão calcular analiticamente esses 3 eixos e vocês também vão fazer as simulações desses eixos mais para frente. De tal maneira que basta que vocês escolham qual vai ser a forma de projeto. Uma outra sugestão que eu dou com muita frequência é que vocês possam usar softwares, por exemplo, como o Inventor, para poder validar os cálculos que vocês fizeram. E também utilizar o F-Tool e outros softwares para fazer os diagramas de momento fletor, para poder te ajudar a fazer as seções críticas dos eixos. Então, está aqui dada a missão. Vocês têm que projetar esses 3 eixos aqui do seu projeto, do seu sistema de transmissão de potência do elevador de cargas. E aí vocês vão passar para o dimensionamento e seleção dos rolamentos. E aí você, de novo, vai escolher a forma com a qual você quer fazer. Vocês podem usar aqueles livros, vocês podem usar os catálogos dos fabricantes, vocês podem usar os softwares online do fabricante, desde que vocês justifiquem os cálculos depois. Expliquem quais foram os parâmetros adotados e aí vocês selecionem tanto esses rolamentos dos eixos quanto o mancal de rolamentos que fixa o carretel. E aí a gente vai passar para a parte de estrutura de sustentação. Essa parte toda de estrutura de sustentação, ela vai ser feita, todos os cálculos serão feitos a partir do método dos elementos finitos. Quando vocês tiveram aula de método dos elementos finitos, seja comigo ou seja com outro professor, eu espero que tenha ficado clara a mensagem de que quando que você usa o método dos elementos finitos. Então eu estou mostrando o meu material de elementos finitos para fazer uma breve recordação. Quando eu estou dando aula de elementos finitos, eu deixo claro para os alunos algo que é muito importante, que é quando usar o método dos elementos finitos. Quando você tem problemas estruturais reais, como, por exemplo, calcular uma viga biapoiada de uma estrutura metálica, esse tipo de problema tem uma solução exata preparada nos livros. Então, por exemplo, no caso, você pode ir no Beer Johnston e no capítulo 9 estudar vigas e você vai calcular uma fórmula exata, vai ter uma solução exata. Agora, pensa num problema estrutural do tipo projetar o casco de um navio graneleiro da classe Handymax, ou seja, é um navio que carrega 60 mil toneladas. Onde você vai achar isso? No capítulo 355 do Beer Johnston? Não tem isso em lugar nenhum. Esse tipo de situação só consegue ser resolvido através de métodos dos elementos finitos. Então, funciona da seguinte maneira. Se você estiver trabalhando com estruturas que possuem geometria simples, carregamento simples e ou apoio simples, provavelmente vocês vão encontrar a solução exata do problema.
Se você estiver trabalhando com estruturas complexas, o que são estruturas complexas? São estruturas que têm geometrias complexas, carregamentos complexos e ou apoios complexos. Aí você tem que usar o método dos elementos finitos. Nesse projeto do elevador de cargas, que vai ter um percurso equivalente a 7 metros, a gente vai lançar a mão dessa ferramenta poderosíssima que vocês já estudaram, já conhecem a parte analítica e estão implementando a parte computacional de software agora, nesse semestre. Então nós vamos usar essa técnica para projetar a estrutura de fixação do sistema de transmissão, que essa estrutura está marcada em amarelo aqui para vocês. A gente vai usar o método dos elementos finitos para poder projetar a estrutura externa e também, que está marcado em azul, e também o que está marcado em vermelho, que são as guias laterais para a caixa, que tem um percurso de 2 andares, que isso dá aproximadamente 7 metros. E aí eu vou mostrar para vocês, de maneira detalhada, cada um desses. Primeiro a estrutura de fixação, depois a estrutura externa e depois as guias laterais. Olha só. A estrutura de fixação tem esses elementos como sendo seus componentes fundamentais. Então vocês vão selecionar e vão projetar as vigas, a fixação do redutor, a fixação do motor, a fixação do cabo de aço e também determinar o apoio para os rolamentos do carretel do nosso sistema de transmissão de potência. Em compensação, quando a gente vai falando sobre a estrutura externa e os trilhos, a gente vai selecionar, ou vai usar o método dos elementos finitos para poder projetar essas duas partes, a estrutura externa e as guias laterais para a caixa. E aí eu vou pedir para vocês recorrerem aos professores de projeto, que ao longo do semestre, com os tutoriais, eles vão preparar vocês para que vocês estejam aptos a fazer essas simulações. De tal maneira que eu me coloco totalmente à disposição, assim como os professores que estão trabalhando com a gente, para tirar as dúvidas de vocês. Vocês têm aí todo o guia para seguir os cálculos de agora em diante. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, consultem aquele livro em russo. Depois, se não conseguir, consulta o Niemann em alemão. E daí, se você não conseguir, aí vocês podem mandar um e-mail e a gente tenta solucionar o problema. Tá certo? Então, ótimo semestre aí para todos vocês. Estou à disposição aqui sempre para poder ajudá-los no que for possível. Portanto, é isso. Quero terminar essa aula com essa mensagem aí, que isso aí está escrito em russo. Isso significa fim, obrigado!